o nome do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. O tempo corre mais do que devia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora, Colossenses 1:10. Depois de Filipenses, você anda um pouquinho mais adiante, Colossenses 1:10, está escrito, Colossenses 1:10, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos irmãos, eu creio que o grande objetivo da salvação oferecida a nós pela pessoa bendita do Senhor Jesus não é apenas para nos libertar do mundo, do maligno e do pecado. Eu creio que crente não é apenas aquele que não faz, mas é sobretudo aquele que faz alguma coisa. Durante muitos anos temos aprendido que o crente não bebe, não fuma, não. Sim, mas então o que é que o crente faz? É verdade que não fazemos uma porção de coisas que desagradam ao Senhor, mas o que é que o Senhor espera de cada um de nós? Eu creio que o grande desejo de Deus ao nos salvar através do seu Filho é que cada um de nós viva uma vida que glorifique o Senhor e na qual o Senhor tenha prazer. Então veja, a salvação tem esses dois lados. É verdade que Deus deseja curar, Deus deseja libertar, Deus deseja dar emprego, Deus deseja dar saúde, é verdade. Mas Deus deseja também que você e eu tenhamos uma vida que possa agradá-lo. Uma vida que possa verdadeiramente agradar ao Senhor. Muitos crentes em Cristo, eu tenho visto isso, vivem se questionando acerca da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Emperram, empacam nessa questão. Eu gostaria de dizer a todos nesta manhã que o grande propósito de Deus para as nossas vidas é o mesmo que Ele tinha em relação a Jesus: sermos filhos nos quais Ele se compraz. Irmãos, o que Deus deseja dizer a meu respeito e a seu respeito: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. É para isso que você foi convertido a Jesus. Foi para isso que você se converteu. É por isso que você está aqui. Para que você e eu tenhamos vidas nas quais o Senhor tem prazer. A sua vida, minha vida, devem ser vividas de tal maneira que o Senhor tenha prazer em cada um de nós. E é sobre as características desta vida em que o Senhor tem prazer que eu desejo lhes falar nesta oportunidade. E o tema que eu quero agora compartilhar e pensar com você nesta manhã é esse: vidas em que Deus tem prazer. Eu quero que você entenda isso. Você foi salvo para que Deus tenha prazer na sua vida.
Irmãos, glorificar a Deus é isso, é uma vida que lhe dá prazer. O Senhor olha para mim e o Senhor diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Nele eu tenho prazer. Esse é o desejo de Deus, é que Ele tenha prazer na sua vida. E a grande pergunta nessa manhã é essa: a minha vida é uma vida que tem dado prazer ao Senhor? O Senhor pode olhar para mim e dizer: eu tenho prazer nesse meu filho. Deus pode dizer isso a meu respeito e a seu respeito. O que é uma vida que realmente dá prazer ao Senhor? Então há 3 características que estão lá em Colossenses capítulo 1, verso 10, que nós lemos. Uma vida em quem Deus tem prazer, de acordo com Colossenses 1, versículo 10, é a daquele que agrada ao Senhor em tudo. E à medida em que você vai ouvindo a mensagem, você tem que ir perguntando: a minha vida agrada ao Senhor em tudo? Você precisa ir dialogando com o sermão. O sermão é interativo. Você não está aqui, cuidado, é aquela história que eu já disse. Irmãos, o sermão não é para quem não está aqui. O sermão não é para depois no final você dizer: fulano devia estar lá para ouvir aquela mensagem. Então você não interagiu com a mensagem. Você precisa interagir. Então veja, aquele que agrada ao Senhor. Primeiro ponto, a primeira questão é: a minha vida está agradando a Deus? A minha vida está agradando a Deus? Sim, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você pode ser uma pessoa comentada, sair nos jornais, nas revistas, mas a questão é: a minha vida é uma vida que está dando prazer ao Senhor? Deus está olhando para mim e dizendo: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Como é que a minha vida pode dar prazer ao Senhor? Quando eu agrado em tudo. Então vem essa questão para eu pensar e refletir: eu estou agradando ao Senhor em tudo? Eu quero destacar apenas 2 questões, mas o texto sagrado diz em tudo, para que possais agradar ao Senhor em tudo. Mas eu quero destacar 2 questões aqui. 2 questões. Agradar ao Senhor, irmãos, possuindo um caráter espiritual íntegro. Então a pessoa que agrada ao Senhor é aquela que tem esse caráter tratado, trabalhado pelo Senhor. E o texto de Jó, capítulo 1, versos de 6 a 8, nos fala sobre isso. Eu gostaria que você agora olhasse lá Jó, capítulo 1, versos 6 até o versículo 8. É um texto que me impressiona, é um texto tremendo esse texto. Jó 1, de 6 a 8, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra. A terra já era redonda, né? Então ele vem de rodear a terra, né? E passear por ela. Então esse é o trabalho que o inimigo faz. E disse o Senhor a Satanás. Agora eu quero que você preste atenção no que Deus fala para Satanás. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Palavras do Senhor a respeito de Jó. Sabe o que Deus está dizendo a respeito de Jó? Que Jó era um homem no qual Deus tinha prazer. Jó era um homem que agradava a Deus, porque ele possuía um caráter espiritual íntegro. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Íntegro. Aquilo que é íntegro é o que não tem defeito. Ele era um homem sem defeito, era um homem reto aos olhos de Deus, tanto quanto um ser humano naturalmente o pode ser, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, queridos, possuir um caráter espiritual íntegro é isso, é temer profundamente ao Senhor, é temer profundamente ao Senhor. Eu tenho aprendido que a nossa vida depende do temor a Deus. A nossa vida depende do temor a Deus. Jó era um homem que temia profundamente ao Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é um respeito reverente que nos leva à submissão e à sujeição completa ao Senhor nosso Deus. Então Jó era um homem íntegro porque ele temia, mas ele não apenas temia, mas porque ele temia ao Senhor, ele obedecia ao Senhor. Quem não obedece ao Senhor não teme ao Senhor.
Uma vida desobediente é porque não há o temor do Senhor. E se não há temor nem obediência, não há um caráter íntegro. E se não há um caráter íntegro, não agradamos ao Senhor. E se não agradamos ao Senhor, o Senhor não tem prazer nas nossas vidas. E o nosso desafio é esse, irmãos. Irmãos, o que é que adianta nós estarmos na igreja dia após dia, domingo após domingo? Eu tenho 40 anos de vida cristã. Muito bem, parabéns. Mas, meus queridos irmãos, que adianta isto se nós não temos uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus? Se não vivemos debaixo desse temor profundo ao Senhor nosso Deus? Eu vejo a igreja de Cristo em nossos dias sem temor a Deus. Eu vejo o povo de Deus em nossos dias sem o temor ao Senhor. E eu tenho orado e pedido: Deus, traga esse temor sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Eu vejo um povo de Deus em nossos dias que questiona Deus. Eu vejo um povo que rasga a Bíblia. Eu vejo um povo que não está nem aí, que racionaliza todas as coisas, porque nos falta o temor do Senhor. Eu vejo hoje esses movimentos dos desigrejados e quejandos, porque não suportam mais a disciplina da igreja, a palavra de Deus. Queremos ouvir aquilo que os nossos corações desejam, porque nos falta o temor de Deus. Vivemos vidas de lassidão moral e espiritual, porque nos falta o temor de Deus. Nos falta essa obediência. Veja, a obediência é prazerosa ao Senhor. É porque eu temo, porque eu amo. Eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem o temor de Deus no seu coração? Irmãos, é o temor de Deus que me faz obedecê-lo quando ninguém me vê. Porque eu já tenho dito a vocês, a vida cristã acontece no secreto. É quando ninguém nos vê. Irmãos, é muito fácil ser crente aqui onde eu estou. Eu posso pecar aqui em cima? Não posso. Quer dizer, posso, até posso, né? De repente estou até pecando, né? Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas, irmãos, a questão é quando eu estou sozinho. É quando eu estou sozinho diante do meu computador. É quando eu estou em situações que ninguém me vê. É ali que o temor de Deus está presente. É ali quando você é desafiado, tentado, e quando você diz não, porque eu tenho um Deus, e eu temo ao Senhor, meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a questão não é aparência de crente, a questão não é ter aparência de crente, a questão não é dizer que eu sou crente, a questão é o Senhor saber quem sou eu, é o Senhor me conhecer. Eu estou lá na intimidade, ninguém me vê, ninguém sabe, mas o Senhor sabe aquilo que está na minha mente e no meu coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e o temor de Deus está. Então, queridos, aquele que agrada ao Senhor em tudo, ele possui esse caráter espiritual íntegro. Ele teme profundamente ao Senhor. Ele não quer fazer nada que desagrade o seu Senhor. Eu vejo hoje as pessoas questionando: ah, mas isso aí é questão de igreja. Ah, então eu vou para outra igreja. Não, aquela igreja é mais liberal. Aquela igreja... Irmãos, Deus não é liberal nem conservador. Deus não é liberal nem conservador. Deus não é calvinista nem arminiano. Deus é Deus. Deus é Deus. E eu vejo hoje todas essas discussões. Não, mas na sua igreja pode? Ah, mas na outra pode. Ah, então é uma questão de igreja? Não, queridos, é temor ao Senhor. E o que você precisa ver hoje é isso. Esta igreja tem o temor de Deus? Se não tem, sai correndo. Você está ouvindo lá o pregador, seja lá quem for, você precisa estar atento. Essa pessoa tem o temor de Deus no seu coração? Se não tem, desliga, sai correndo. Porque, queridos, o temor de Deus é isso. O temor de Deus, sabe o que é? É o medo de fazer algo que desagrade ao meu Senhor. Não quero fazer nada que desagrade ao meu Deus. E se eu faço algo, esse temor me leva a me quebrantar e a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia. Queridos, a questão não é o que a igreja pensa, mas é o que Deus pensa. Lá na sua igreja pode isso? A questão não é essa. A questão é
se Deus aceita ou não. Essa é a questão. Vou lhes dizer uma coisa. Existem pessoas divorciadas nos dias de hoje. O divórcio é legal, mas não está no coração de Deus. Irmãos, essa é a verdade. E se um dia eu me divorciar, irmã Ruth, cadê? Fala. Está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Essas palavras vão continuar valendo. Eu nunca esqueci de uma frase que li do pastor Caio Fábio. Depois que eu tive um problema moral, ele escreveu: a verdade que eu pregava não se tornou menos verdade porque eu errei. Pelo contrário, a verdade que eu pregava se voltou contra mim e me tratou com absoluta imparcialidade. Porque hoje tem muito pregador aí pregando uma coisa e depois que ele faz aquela coisa, passa a pregar outra diferente. Mas, meus queridos irmãos, o divórcio não está nos planos de Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade da Bíblia. Ah, pastor, mas o governo aprovou. Eu sei. E o governo, infelizmente, vai aprovar muitas outras coisas que não estão na palavra de Deus. Mas a regra de fé e conduta do crente é a Bíblia. É o temor ao Senhor. Irmãos podem me dizer: não, pastor, todo mundo faz. Mas o problema não é todo mundo fazer. A questão é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que obedecia a Deus. Jó era um homem que agradava ao Senhor. Mas veja, agradar ao Senhor em tudo é possuir um caráter moral íntegro. Caráter moral íntegro. Quero desafiá-lo a ler um texto da palavra de Deus. Não sei quantos de vocês já leram esse texto, mas, meus queridos irmãos, que texto! Confesso a vocês que quando leio, chego a duvidar de Jó, mas não posso, porque ele era um homem íntegro aos olhos de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó 31, 1 a 15. Aqueles que não conhecem esse texto vão se surpreender. Nesse texto nós vamos aprender o que é um caráter moral íntegro, de um homem que não conhecia ainda Jesus Cristo de Nazaré, de um homem que ainda não era lavado pelo sangue de Jesus, mas de um homem que temia profundamente a Deus e levava a sua vida com Deus a sério. Jó 31 a 15, olha o que Jó diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios e desgraça para os que fazem o mal? Não vê Deus os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Olha a consciência de Deus. Se me conduzir com falsidade, ou se os meus pés se apressarem a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviarem-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal para outro homem, ou seja, seja escrava na casa de outros, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, empregados, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não fez também a eles? Não foi Ele que formou a mim e a eles no interior de nossas mães?
Irmãos, que palavra! E vida, integridade moral. Esse homem nos apresenta nesse texto sérios, irrepreensível nos seus relacionamentos. Assim era Jó. Ele fez um concerto com os seus olhos. Ele pediu a Deus para não cobiçar a mulher do outro, para não cobiçar a fazenda do outro, para não fazer nada que desagradasse o coração de Deus, porque ele sabia que Deus olhava cada instante, a cada momento. Ele disse isso. Então ele era sério, ele era irrepreensível nos seus relacionamentos. Jó não flertava com outras pessoas, com outras mulheres. Jó não fazia nada, ele não tinha nenhum relacionamento que desagradasse ao Senhor. Queridos, como isso em nossos dias tem sido, como essa integridade tem sido perdida, como nós temos entrado em relacionamentos, com que facilidade homens casados flertam com mulheres casadas ou mulheres solteiras, com que facilidade o contrário existe, com que facilidade os nossos relacionamentos são truncados, errados aos olhos do Senhor. Como é difícil hoje as pessoas se manterem íntegras diante do Senhor. Meus irmãos, não sou eu que quero, não. Não é a igreja, é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. É o Senhor. Jó está dizendo: como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou estar diante de Deus? Irmãos, como é que uma pessoa vivendo um relacionamento pecaminoso pode orar ao Senhor? Não pode. Ou melhor, pode, mas primeiro tem que se arrepender. Primeiro tem que reconhecer pecado, confessar o seu pecado. Meu irmão, não imagine que você está vivendo esse relacionamento de pecado aos olhos de Deus e que o Senhor está te abençoando, não. Porque Deus é Deus. E o problema de Jó era Deus. E ele disse: como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou estar diante de Deus? Como é que eu vou ser pesado por Deus? Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor com essa vida? E ele diz: não, eu fiz um concerto. Deus me livre de olhar, me livre de cobiçar, Deus me livre de me relacionar, Deus me livre de tudo isso. Deus, como é que eu iria estar diante de Ti? Como é que eu iria estar diante da Tua presença? Ah, meus queridos irmãos, minha querida igreja, nós estamos abrindo o caminho, nós estamos alargando o caminho. Me parece que hoje a questão é: quanto mais gente, melhor. Então venham com tudo, venham do jeito que estão. Está no pecado? Quem é que não peca? Pecadinho, é assim mesmo, todo mundo tem o seu pecado, pode vir. Irmãos, você pode vir, pode até vir para o caminho da igreja, mas para o caminho do Senhor você vai ser barrado. E eu não fui chamado para ser pastor para barrar, mas que sejam aceitos nas plagas celestiais. Abandone esse relacionamento em nome de Jesus nessa manhã. Tudo isso que você está fazendo, esse encontro marcado para amanhã, você vai desmarcar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está errado. Você precisa ser sério, irrepreensível nos seus relacionamentos. Mas pastor, o que é que ela vai pensar? Problema dela com Deus. Nessa manhã, acaba com isso na sua vida. Mas caráter moral íntegro é ser justo e incorruptível nos seus empreendimentos. Jó era justo, era irrepreensível, pagava em dia, pagava o que era devido, cumpria as suas obrigações, os seus empreendimentos eram honestos. Irmãos queridos, nós precisamos entender isso. Deus não abençoa o erro, meu irmão. Eu queria tanto que abençoasse. Irmãos, eu gostaria tanto que Deus fosse diferente. Eu tenho dito isso para ele. Deus, o Senhor podia ser bem diferente, Deus. O Senhor podia ser uns pecadinhos na nossa vida. Oh Deus, por que o Senhor não é diferente, Deus? Não é assim? Vocês não gostariam também que Deus fosse diferente? A gente gostaria que Deus fosse diferente. A gente gostaria que Deus aprovasse aquelas coisinhas, aquele jeitinho que a gente dá, aquela coisa. A gente fica pensando assim: será que Deus, meu irmão, o pior é que Deus vê.
O pior é que isso não agrada o Senhor. Está lá escrito na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos de um caráter íntegro, justos, incorruptíveis nos empreendimentos. Irmãos, olha para mim. Como é que alguém pode ficar rico nos dias de hoje? Só com maracutaia, gente. Ninguém fica rico honestamente. Quer dizer, ninguém em termos, né? O indivíduo pode ser um Bill Gates da vida, descobrir alguma coisa, é verdade. Mas com trabalho honesto, de forma correta. Todos vocês são trabalhadores honestos. O trabalho enriquece. Alguns ganham mais, têm uma vida financeira mais... Mas, irmãos, a gente vive trabalhando, Agora, como ficar rico? Você ganha, não sei quanto você ganha, mas você, de repente, uma mala com 50, 100 mil reais, não dá um jeito na vida da gente. Fala a verdade. Você está aí agora, pensa as contas para pagar, as dívidas que você tem, o cartão de crédito. Aí chega alguém com uma mala 50 mil reais, puxa, fazia um jeito, 100 mil reais na maleta, que coisa boa. Já pensou 1 milhão? Uma mala preta, alguém diz para você qual é o seu preço e você diz, está aqui. Aí você abre a mala, tem 1 milhão de reais e você diz, caramba, vou poder comprar o apartamento que eu quero, pagar todas as dívidas, passear em Miami, fazer como nos Estados Unidos. Deus, ainda vou visitar Portugal, a terra do meu pastor. Você ainda bota o pastor no meio. Para tentar convencer Deus. Aliás, a gente vive tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade. Aí você diz, Deus do céu, Deus, é 1 milhão, vou dar 100 mil de dízimo, Deus. Deus, eu vou dar até 120, Senhor. Não, Deus, eu dou 150. Eu dou 150 dízimo, Deus. E o Senhor está olhando, Deus não fala nada nessa hora. Interessante, Deus não fala nada, fica quietinho olhando para você. Aí você diz, Deus, 200 para a igreja. Deus, 200, é mais do que um mês da igreja, Deus. Eu vou abençoar a tua igreja, Deus, posso? Vou abençoar a tua obra, Senhor. Deus está quieto olhando para você. Senhor, vou abençoar. Deus, então tá bom, dou 500 mil, Deus. Metade. Tá legal, Deus? Metade do Senhor, metade para mim, e tá tudo bem. Tá legal, Deus? E Deus não fala nada. Deus não fala. Deus não abençoa o erro. Por isso a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos caem no laço do diabo. Vocês profissionais, vocês vão ser procurados por pessoas para fazerem negócios ilícitos que vão tirar vocês da miséria. Como diz alguém, vai tirar o pé da jaca. Você vai ficar numa boa. E a pessoa diz, o que tem? É só dar uma ajoelhada diante da estátua de Nabucodonosor. E você diz, eu não posso, porque isso não agrada ao meu Deus. Eu não quero, porque se eu fizer isso, o Senhor não terá prazer na minha vida. O Senhor não terá prazer. Entenderam, queridos? A questão não é ser o pastor. Nem liga para mim para saber minha opinião. Não liga para mim. A questão não é a igreja, a questão é agradar o Senhor. Já sei, você é crente, né? Então, tá bom, você é crente, tem que dar dízimo, vou aumentar para 5 milhões, tá legal? E você diz, olha, não há dinheiro no mundo. Quando Daniel chegou lá diante de Belsazar disse, se você fizer e acontecer, eu vou botar um pendente de ouro, fazer. Eu disse, fique contigo o teu ouro. Eu vou falar o que o Senhor mandar dizer. Queridos, nesta manhã, que nós possamos entender que uma vida na qual o Senhor se agrada é daquele que tem um caráter. Eu estou falando de caráter espiritual, gerado, forjado pelo Espírito. Eu estou falando de caráter moral, forjado pelo Espírito Santo. E eu estou falando isso a uma igreja em 2011, num país, num país em que a corrupção está chegando a níveis jamais vistos. Irmãos, a corrupção se tornou normal e natural no nosso país. O anormal é você ser honesto. Você vai ser chamado de bobo. Você vai ser chamado de bobo.
O que vão dizer para você, todo mundo faz. E vão dizer pior. Vão dizer assim, eu conheço pastor que faz. Conheço pastor que está numa boa, sentado na grana, meu irmão. Qual é a sua igreja? Você diz, o problema não é a igreja. Esse é o pastor. O problema não é o meu pastor. Qual é então o problema? É que eu não quero desagradar ao meu Deus. Eu tenho um Deus. Como é que eu vou estar face a face com o meu Senhor? Como é que eu vou me ver face a face com o meu Senhor? Essa é a questão. Então pense nisso. A sua vida está agradando ao Senhor? Uma vida em quem Deus tem prazer, de acordo com Colossenses 1:10. Em segundo lugar, é a daquele que frutifica em toda boa obra. Dá frutos para o Senhor. Dá frutos para o Senhor. E o Senhor espera ver isso em nossas vidas. Irmãos, dando frutos abundantes na nossa vida pessoal. Uma vida que dá fruto, uma vida frutífera, onde o Senhor se agrada. Abra a sua Bíblia, um homem que deu fruto, que me impressiona muito, Daniel 6, 25 a 28. Quero também ler esse texto com você. Daniel capítulo 6, 25 até o 28. Abra lá a sua Bíblia. Daniel 6, isso, achou? Então o rei Dario escreveu aos homens, presta atenção, é impressionante esse texto. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Naturalmente que toda a terra significa de todo o seu império. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Quem era o Deus que o reconhecia? O Deus de Daniel. Era o Deus de Daniel. Irmãos, Deus, as pessoas conhecem o meu Deus e o seu Deus. As pessoas dizem, não, é o Deus do Vitor, é o Deus do Arthur, é o Deus do Itamar, é o Deus dele. Ele era um ímpio, esse rei era um rei ímpio, mas ele conhecia, que Deus ele conhecia? O Deus que ele via na vida de Daniel. Era através de Daniel que ele conhecia. Mas olha, tem mais. Agora olha o que Deus, olha o que esse rei vai dizer. Ele vai dar uma aula de teologia. Aonde ele aprendeu isso? Ele vai dizer, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Que mensagem! Irmãos, com quem ele aprendeu essa mensagem? Com Daniel. Com Daniel. Daniel testemunhava e pregava tanto para aquele rei que ele aprendeu. O Deus de Daniel é o Deus vivo. O Deus de Daniel tem poder. O Deus de Daniel faz sinais e maravilhas. O Deus de Daniel é um Deus de milagres. O Deus de Daniel é um Deus poderoso. Irmãos, é esse o testemunho. É esse o testemunho que a presidenta Dilma pode dar a respeito de nossos deputados e senadores. O Deus do senador fulano é o Deus vivo e verdadeiro. Lá está a dona Dilma, presidente Dilma, na sua reunião ministerial. E tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a dizer, porque o Deus do deputado fulano é o Deus verdadeiro. É o Deus poderoso, é o Deus criador. Por isso eu não vou assinar esse decreto contra o aborto, eu não vou assinar esse decreto contra a palmada, eu não vou assinar isso aí, porque eu creio nesse Deus vivo que eu vejo na vida de fulano. É assim que as coisas estão acontecendo, igreja. Cadê os frutos nas nossas vidas? Cadê os frutos nas nossas vidas? E diz mais, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa, porque Dario era medo-persa e Ciro era persa, e já tinha estado lá no império de Nabucodonosor, que era babilônico. Irmãos, frutos abundantes na nossa vida pessoal, através de um viver piedoso, que testemunha e exalta o poder de Deus. Meu irmão, você está onde você está,
para que você possa testemunhar e exaltar o poder de Deus, para que as pessoas vejam o poder de Deus na sua vida, como viram em Daniel, através de um viver santo que exalta a glória do Senhor. Irmãos, Daniel tinha uma vida pessoal, ele dava tanto fruto para o Senhor, que aquele imperador, aquele rei poderosíssimo, ele ficou impressionado, tocado. Ele fez um decreto. Irmãos, eu fico imaginando a presidenta Dilma baixando um decreto contra todas essas leis, todas essas ideologias pagãs, ímpias, e dizendo: não, eu não aceito nada disso, porque o Deus de fulano é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Que Deus o mundo está vendo nas nossas vidas? Que testemunho estamos dando? Aqui está um rei que chega e diz: o Deus de Daniel. Irmãos, isso me marcou. Eu estava lendo esse texto e esse texto colou em mim. O Deus do Vitor é o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Irmãos, o que é que as pessoas estão vendo nas nossas vidas? Aquele pastorzinho lá, qualquer graninha o corrompe. Qualquer grana, é só você mostrar uma graninha que o camarada cai numa boa. Isso gosta de dinheiro que eu nunca vi. Irmãos, que fruto estamos dando? Que fruto? Eu não estou preocupado com vocês aqui. Aqui vocês são lindos e maravilhosos, cheirosos, bonitos, arrumados, é tudo. Agora o problema é amanhã. A questão é amanhã, quando você, não sei se tem ponto, não sei se não tem, chegar no seu trabalho, o telefone começa a tocar e a vida começa a acontecer. Estamos dando frutos. As pessoas estão vendo isso na nossa vida. Mas olha, Daniel frutificava também. E é isso que é frutificar em toda a boa obra. Ele dava frutos abundantes na sua vida profissional. Veja o capítulo 6, versos 1 a 5. É outro texto impressionante, irmãos. Impressionante esse texto. Daniel 6, de 1 a 5. Abra lá o texto e veja que coisa impressionante, irmãos. Eu fico impressionado com esse texto. Eu fico impressionado, eu diria mais, eu fico embasbacado com esse texto. Olha só, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas que estariam sobre 120 satrapias que eram distritos do seu, para governarem todo o reino. Para governar todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Está acompanhando? Ora, Daniel, veja o que diz. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Irmão, você está olhando para mim? Você tem que ficar menos desempregado, sabia? Porque nem eu empregaria você se eu tivesse uma empresa. E não me peça para te recomendar, que eu não vou te recomendar. Porque você é um preguiçoso, não quer nada na vida. Então primeiro vai se consertar com Deus e depois vem pedir emprego. Olha o que diz aqui, Daniel se destacou tanto entre os supervisores por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. De todo o império. Diante disso, problema político. Os supervisores, os outros 2, os 120 sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Por quê? Porque se Daniel assume, as mutretas caíam por terra. E eles disseram: não podemos deixar esse Daniel entrar. Se ele entra, vai fechar a nossa porteira. Se Daniel entra aí, se Daniel vai se tornar o principal, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. As nossas negociatas, as nossas jogadas vão cair por terra. Vão cair por terra. Então veja, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. A PF
Polícia Federal deu uma batida, pegaram os computadores da Daniel, pegaram aquele negócio todo, levaram tudo, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele. Não tinha nada nos computadores que incriminasse Daniel. O imposto de renda dele estava certinho, pagava em dia os seus impostos. Não puderam achar falta alguma, pois ele era fiel. Ele era fiel. Ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Esse Daniel, para eles, era esse Daniel. Para o rei, era o Deus de Daniel. Sabe por quê, gente? Porque crente em Cristo é odiado onde ele estiver. Começa a viver a vida cristã para valer e você vai ver o que vai acontecer. Ninguém vai gostar de você, porque você vai ser sempre um empecilho. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aí os irmãos conhecem o resto da história. Eles fazem um decreto, nunca vi isso. Eles fazem um decreto, aliás, eles vão ao rei, pedem ao rei fazer um decreto, 30 dias apenas. Casuísmo puro. Se ia dar problema lá no Supremo Tribunal, ia ser uma confusão toda. Mas aquela turma subornou todo mundo, subornaram todo mundo. Passaram por todas as instâncias, chegaram ao rei. E disseram: rei, aí apelaram para a vaidade do rei, né? Apelaram. Fizeram um decreto, 30 dias. Quem adorasse outro Deus que não o rei, ia ser morto. Foi o único jeito de conseguir atingir Daniel, porque ele era um homem que dava frutos abundantes na sua vida profissional. Veja, ele era um exemplo de competência e eficiência. Ele era um exemplo de honestidade e de confiabilidade. É isso que é dar fruto. É isso que é dar fruto. Você não está no emprego, ou você não está numa profissão apenas para ganhar dinheiro. Você está lá para dar frutos abundantes na sua vida profissional. Irmãos, eu creio que quando nós cristãos aprendermos que a vida profissional é um meio de dar fruto para o Senhor, irmãos, algo tremendo vai acontecer. Competência e eficiência. Deus espera ver. Não havia ninguém mais competente e mais eficiente do que Daniel. Daniel estudava, Daniel se preparava, enquanto todo mundo estava na farra, enquanto todo mundo estava lá na bebedeira, enquanto todo mundo estava lá, Daniel estava estudando, se preparando. Era um homem disciplinado, era um homem que cuidava, era um homem competente, era um homem eficiente. Além disso, como ele tinha um caráter pessoal dado por Deus, ele era honesto, ele era confiável. Vocês já perceberam a nossa presidente? Você já imaginou que a presidente Dilma, a cada fim de semana, ela deve ter uma preocupação? Quer dizer, ela já sabe com antecedência, lógico, né? Mas cada revista que vai sair, cada jornal que vai ser publicado, ela já deve ficar pensando assim: meu Deus, quem será o próximo? Você já viu? Confiar em quem? Chama fulano para ministro, uma semana depois, todo mundo falando: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você já imaginou? Qual é o problema? Qual é o seu problema? Você que tem uma empresa. Qual é a sua questão? Pessoas, o quê? Honestas. Pessoas de confiança. Você contrata um funcionário. Daqui a um mês você descobre que ele está roubando. Daqui a pouco você descobre que o camarada, a pessoa não merece nenhum tipo de confiança. É desonesto. Essa é a grande questão nos dias de hoje. Encontrarmos pessoas honestas, confiáveis. Isso é frutificar em toda a boa obra na nossa vida. Precisamos frutificar na nossa vida profissional. Irmãos, aquele que verdadeiramente Deus se agrada, ele frutifica em toda a boa obra, dando fruto na sua vida pessoal, dando fruto na sua vida profissional.
E olha, meu irmão, quando nós fazemos isso, Deus abençoa. Vamos para a cova dos leões muitas vezes, vamos ser agredidos, as pessoas vão levantar falso testemunho, mas tudo vai cair por terra. Se você for para a cova, o Senhor vai mandar o seu anjo. E por que Deus mandou o anjo? Porque Daniel disse: Deus sabe que o meu coração é um coração limpo diante dele e diante de ti, ó rei. Não há dolo no meu coração, e quando não há dolo no nosso coração, Deus nos livra, ainda que estejamos na cova. O Senhor manda o seu anjo. O Senhor manda o seu anjo. Mas o Senhor espera, o Senhor se agrada de vidas que dão frutos abundantes na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Finalmente, queridos, uma vida que agrada a Deus. Ou melhor, uma vida em que Deus tem prazer, de acordo com Colossenses, é a daquela que cresce no conhecimento de Deus. E a pergunta aqui é: você está crescendo no conhecimento de Deus? Você hoje é mais íntimo de Deus do que você era ontem? Irmãos, entendam que ser membro de igreja é um detalhe. A questão é intimidade com Deus. Você conhece o Senhor? Você está crescendo no conhecimento de Deus? Irmãos, por que a gente vem na igreja todo domingo? Que é obrigação? Não, que eu quero crescer. Eu quero crescer. E se não há crescimento, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu preciso estar crescendo. E crescer no conhecimento de Deus, queridos. Como crescer? Como crescer? Através da leitura, através da meditação, através da oração. Abra lá em 2 Timóteo 3, versos 16 e verso 17. E veja o que diz lá a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Irmãos, não há crescimento no conhecimento de Deus sem leitura e meditação na Bíblia. Se você não lê e não medita na palavra de Deus, não tem como você crescer. Não tem como você crescer. Por isso, hoje me preocupa, às vezes, ver os crentes para lá e para cá, corrente de tudo que é coisa, participando de todas essas coisas. Não que elas estejam intrinsecamente talvez erradas, não, mas a questão hoje, meus queridos, é que nós não temos tempo para estar lá na presença do Senhor, lendo e meditando a palavra. E quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra, olha o que acontece: nós nos tornamos cada dia mais parecidos com o Senhor, nos tornamos a cada dia mais preparados para a obra do Senhor. Sim, porque crescer no conhecimento de Deus significa você e eu nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. É isso que é crescer. Crescer não é cúmulo de conhecimento, não é você saber o nome dos 12 apóstolos, não é você saber um tal versículo, não é isso que é crescer. Crescer é você se tornar a cada dia mais parecido com o Senhor, é você se tornar, é isso que é crescer no conhecimento de Deus, igreja, é nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao Senhor, até que todos cheguemos à medida de varões, à estatura da pessoa bendita do Senhor Jesus. Irmãos, o sonho de cada um de nós deve ser: quem me vê a mim, vê a pessoa bendita do Senhor Jesus. É isso o sonho do crente. Andar comigo é andar com Jesus. Conviver comigo é conviver com Jesus. Andar comigo é experimentar a graça de Jesus. É isso que é crescer, igreja. Crescer não é acúmulo e conhecimento. Eu sei os livros da Bíblia. Não é que não deva saber. Eu sei tudo de cor e salteado. Eu sei que você sabe, mas e daí? A questão é nós sermos parecidos com o Senhor. Você está olhando para mim? Então responda: você é parecido com Jesus? As suas atitudes são parecidas com as atitudes de Jesus? Quem olha para você está olhando para Jesus.
É isso que é crescer, gente. Irmãos, o que adianta a gente estar aqui todo domingo, momentos tão gostosos, e depois você sai daqui, você chega lá em cima, porque tem almoço, você vai subir para lá, senão a minha reputação vai embora. E o irmão passa na sua frente, e você dá um safanão no irmãozinho. Está me estranhando, é? Ainda não cresceu. Ainda não cresceu. Você entendeu? É ser parecido com Jesus. E sabe o que é ser parecido com Jesus? É pensar cada vez mais nos outros e cada vez mais em nós mesmos. É isso que é ser parecido com Jesus. Quando Jesus estava na cruz, os judeus jogaram sobre ele o impropério. Foi o maior elogio que ele podia receber. Sabe o que disseram a Jesus? Disseram assim: salvou os outros, a si mesmo não pôde. Isso foi dito como uma acusação, mas isso acabou sendo o quê? O maior elogio que Jesus podia receber. Jesus pensou tanto nos outros que ele esqueceu de si mesmo. É isso que é ser parecido com Jesus. Irmãos, eu tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho? Ser parecido com Jesus. É que a pessoa possa andar comigo e ela possa ver Jesus na minha vida. Esse é o meu sonho. Por isso eu tenho dito: Jesus, não deixe eu ser uma fraude. Jesus, não deixe eu ser uma mentira. Jesus, não deixe eu ser aquela figueira cheia de folha, mas que não tem fruto nenhum lá dentro. Irmãos, é tão fácil enganar. É tão fácil enganar as pessoas. Você sabia que as pessoas que você acha espirituais são as piores que tem? Porque a gente só olha a folha. A gente só olha a folha. Às vezes uma pregação, nossa, isso é que é um grande homem de Deus. Como é que você sabe? Como é que você sabe? A gente não sabe, só Deus sabe. É pelos frutos. Você é parecido com Jesus. Irmãos, ser parecidos com Jesus é apanhar num lado e dar ao outro. É ser afrontado e não reagir à afronta. Aí, é isso que eu não entendo. Porque aí o crente, com a maior cara de pau, chega e diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Eu também não. Mas o sangue de Jesus me lavou. Aí o outro diz assim: não, peraí, mas isso aí era Jesus, pastor. Isso aí era Jesus que fazia. Eu não sou Jesus. Meu irmão, você não é crente convertido. Você precisa se converter a Jesus. Você precisa se enganar a você mesmo. Você precisa ter uma experiência real com Cristo. Você precisa ser transformado pelo poder de Deus. Você, na verdade, é um convencido, mas você não é um convertido ainda, não. Você precisa se converter a Jesus. Irmãos, essas desculpas: não, mas peraí, pastor. Outros dizem assim: peraí, eu não sou nenhum santo. Ah, não? Então, vamos orar comigo. Curva a sua cabeça e aceita Jesus agora. Se você não é santo, você é o que é? É um ímpio, é um pagão, é um perdido, está indo para o inferno, e você pensa que é crente. Então vamos aceitar Jesus agora. Meu futuro irmão, você precisa aceitar Jesus agora. Eu li uma vez de um pastor acabou de pregar, acabou de fazer o apelo, e foi à frente e disse para a igreja: eu estou aceitando Jesus. O pessoal ficou olhando para ele: irmão, eu não era convertido não, mas eu me converti hoje com o meu sermão. E converteu e aceitou Jesus ali na frente. Aceitou Jesus e entregou o cargo para a igreja. Disse: irmãos, a partir de agora não posso ser mais pastor. Se levanta um diácono e diz assim: meu irmão, se você, sem ser crente, era um pastor razoável, agora convertido você vai ser uma bênção. Agora é que nós queremos você como pastor da nossa igreja. Mas ele não era crente. Ele não era crente. Irmãos, pessoas que saem com essas pérolas, eu não tenho sangue de barata. Peraí, o camarada pisou no meu pé, é verdade, cuspiram no rosto de Jesus. Jesus tinha sangue de barata? Não, mas era Jesus. Não, senhor, não, senhor. Jesus ali abriu mão do seu poder divino. Ali ele era homem, igualzinho a mim, senão não tem valor nenhum. Ali Jesus era homem, mas ele estava dominado pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus fez, eu posso fazer, se eu me submeter ao Senhor. Então cuidado, porque essas justificativas, não estou dizendo que sejam,
mas elas podem evidência de uma vida convencida, mas não convertida ao Senhor Jesus Cristo. Eu sou santo, sim. Eu sou um santo lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que o meu Senhor espera de mim é a atitude de um santo. Ele espera que eu seja parecido com Ele. Ele espera que eu esteja preparado. E isso acontece através da meditação na palavra. Irmãos, aquele que cresce no conhecimento de Deus através de intimidade e comunhão com o Deus da palavra. 2 Coríntios 7:10, o tempo está indo, vamos rápido, é que o texto não vamos ler, os irmãos podem ler depois, é o texto do espinho na carne. Quando então Paulo derrama o coração diante do Senhor, quando Paulo experimenta a ministração do Senhor, quando Paulo conversa com o Senhor, é intimidade. Crescer é ter intimidade com Deus, é você se tornar íntimo do Senhor. Você é íntimo, você anda com Ele, o Senhor fala com você, você conversa com o Senhor, o Espírito Santo de Deus está conduzindo a sua vida, a sua caminhada. Você está se tornando não apenas parecido com o Senhor, mas você está agora sendo conduzido, dirigido completamente pelo Senhor da sua vida. E quando isso acontece, não há mais queixa, não há mais rabugice, não há mais murmuração. Há o entendimento do que Deus está fazendo na minha vida. Paulo estava lá com aquele espinho, Paulo estava incomodado, ele orou ao Senhor, ele conversou com o Senhor conversou com ele, e quando o Senhor conversou com ele, mudou completamente. E Paulo agora está alegre e feliz, porque ele conversou com o Senhor. Meu irmão, você precisa conversar com o Senhor. Você precisa conversar com o Senhor. Você não sabe por que determinada coisa está acontecendo? Converse com o Senhor. Você está magoado por alguma coisa? Converse com o Senhor. Irmãos, essa semana Deus me mostrou, me falou algo que aconteceu comigo. Eu fiquei assim maravilhado. E Deus me disse assim: você está entendendo agora porque não respondi lá atrás a sua oração? E eu disse: Deus, eu estou boquiaberto com o Senhor. Deus, o Senhor é demais. Deus disse: lembra que você ficou lá todo briguento, todo tristinho, todo magoadinho, achando que eu tinha feito? Você lembra que você ficou? Lembro. Eu fiz isso porque agora você está entendendo, filho? Eu disse: eu estou entendendo, Pai. E eu me derramei diante do Senhor. Irmãos, não há acaso na vida de crente. Não há acasos, não há acaso. Irmãos, tudo na mente de Deus está perfeitamente claro. Tudo na mente de Deus está perfeitamente claro. Claro na mente do Senhor. O que nós precisamos é conversar com Ele. É conversar com Ele. Irmãos, eu já tenho aprendido isso. Quando eu oro a primeira, a segunda, a terceira, eu já sei que há uma coisa. Eu já sei que há uma coisa. Eu já sei que Deus tem algo. E dessa vez, quando o Senhor revelou, eu disse: Deus do céu, se tivesse acontecido aquilo que eu tinha pedido, Deus já tinha dado errado. Deus do céu, obrigado, meu Deus, louvado seja o teu nome. Irmãos, nós precisamos crescer nessa intimidade, nessa comunhão, nessa busca, nessa procura com o Senhor nosso Deus. Faça isso e a sua vida vai mudar e você vai crescer. Irmãos, você sabe por que nós temos tantos problemas uns com os outros? Porque nós não estamos crescendo. Você sabe por que a gente vive brigando uns com os outros? Porque não está crescendo, não está amadurecendo. Na verdade, o que nós somos, somos crianças ainda. Vocês conhecem como é que criança age. Criança é muito instrutiva. Quando você contraria a criança, o que é que acontece? Quando você contraria uma criança, o que é que acontece? Ela faz birra. Quando contrariam você, o que é que você faz? Só que a sua birra é diferente. Não é verdade? A criança chora, bate o pé, aquela coisa toda, né? Aí você faz o quê? Você coloca aquele negócio, né? Parecido com elefante, você fica bravo, você reage, você quê? Por quê? Contrariaram você. Por exemplo, tem pessoa que não pode ser contrariada. Contrariou, já era. Contrariou, já era. O que significa? Não cresceu
no conhecimento de Deus. Não cresceu no conhecimento de Deus. Não pode ser contrariado. Tem pessoas, já ouviram falar assim, pessoas dizer, e fulano tem pavio curto. Então cuidado com ele. O que é pessoa de pavio curto? Pessoa que não cresceu. Porque todos nós temos mais ou menos o mesmo pavio. Mas o que é o pavio curto? É pessoa que não cresceu. Não cresceu. Se você fizer uma coisa com ela, ela vai explodir. Aí você vai ficar, meu Deus, o que é que aconteceu? Não cresceu. É ainda, na verdade, está tendo uma crise de criancite aguda. Não cresceu. Não cresceu. A gente não cresce. Por isso é que o casamento é bom demais. O casamento é bom demais para quê? Para a gente aprender a crescer. Para a gente aprender a crescer. Porque aquilo que os outros não fazem, a mulher e o marido faz. Se eu pedir um copo d'água, eu vou trazer, todo mundo vai trazer um copo d'água. Se eu pedir para a minha mulher, ela pode dizer assim, não levo. Aí eu fico coçando a cabeça e os poucos cabelos que restam, eu fico pensando, o que é que eu faço agora? E o Senhor diz, vá lá, dê um beijo nela e pega o copo d'água. Eu digo, o Senhor está brincando comigo. Deus, brincadeira tem hora. E o Senhor diz, você não quer crescer? Deus, não, mas não é desse jeito que eu quero crescer. Você quer crescer do seu jeito. Sabe o que estão acontecendo coisas na sua vida? Porque Deus está fazendo você crescer. Você sabia? Isso é para seu crescimento. Isso que está incomodando você e está acabando com a sua vida, está acabando com a sua alegria, é Deus querendo que você cresça. Por que é que Deus permitiu o espinho na carne em Paulo? Porque Paulo era um mau crente? Porque Deus não amava Paulo? Aquele espinho foi para quê? Para que Paulo crescesse. Que tal um espinhozinho para crescer? Vai um espinhozinho aí? Posso orar? Posso orar? Deus, manda espinho, né? A pessoa. Aí você vai dizer assim, pastor, está tudo errado. Nas igrejas aí o pastor quando faz assim é para jogar bênção, não é para jogar espinho na gente. Mas eu digo, mas é o espinho que vai abençoar a vida de vocês. Meus irmãos, nada como um espinhozinho na carne para a gente crescer, para a gente amadurecer, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Queridos, vocês devem estar pensando, o sermão não vai acabar, é que não tem culto domingo. Eu já estou pregando de hoje no domingo que vem, entendeu? Está entendendo? Né? Uma vida em que Deus tem prazer é uma vida que agrada ao Senhor em tudo. Em segundo lugar, é uma vida que frutifica em toda a boa obra. Em terceiro lugar, cresce no conhecimento de Deus. Que cada irmão aqui, nesta manhã, possa agradar a Deus em tudo, frutificar em toda a boa obra, crescer no conhecimento de Deus e ter uma vida em que Deus tenha prazer. Querido, o desafio nesta manhã é que você tenha uma vida em que Deus tenha prazer. Então você vai sair daqui, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, está agradando ao meu Deus? Vamos ficar de pé, vamos orar? Não esqueça que temos almoço. Então logo após, aliás, eu acho que vale a pena dar uma palavrinha rápida, lógico. Irmãos, esses almoços, eu estava pensando hoje, são ministérios da igreja para conseguirem recursos. É uma coisa linda e maravilhosa, que a gente às vezes não se atenta, né? Talvez até você, de repente, chega lá e acha o preço um absurdo. Não é para dar lucro não, irmão. Ninguém tem lucro. Isso aí são irmãos. Hoje, quando eu cheguei aqui 7h30, já tinha gente aqui, trazendo as comidas, indo lá para cima, né? Aí, deixa eu dar uma dica legal. Vocês, mulheres, vão lá naquelas irmãs, dá um abraço nela e receba aquele odor gostoso de óleo, gordura. Faça isso por amor, né? Então essas pessoas ficaram. E esse dinheiro é para investir na obra. Esse dinheiro é para investir na obra. Então quando você sobe e come, né? Você até, por exemplo, se a balança der 15 e 20, você paga 20, meu irmão. Você vai dizer assim, não, bota 20 aí, porque, não fica discutindo, mas vem cá, não, meu irmão, não é para dar lucro não, isso é para abençoar, você está entendendo? Então não peça os trocados,
Quer dizer, pode até pedir, viu, meu irmão? Não fica sentindo culpado, não. Né? Mas, quer dizer, é para a obra, Senhor. Então faça com alegria, né? Coma a comida com alegria, que você vai estar abençoando a obra do Senhor, tá legal? E logo mais, então, 4 horas, todos os professores da EBD estão convocados, 4 horas, você almoça, vai em casa, dá um soninho e volta rapidinho, 4 horas aqui, e na noite nós temos então o culto da noite, decisões que geram desilusões. Aí eu estava pensando em outra coisa, eu hoje estou com a corda toda, mas eu estava pensando em outra coisa. Antigamente os crentes saíam do culto da manhã para convidar pessoas para vir o culto à noite. Não era? Antigamente, os batistas, o pessoal fala tanto de batistas, os batistas antigamente, que nós somos neobatistas, os batistas antigamente, o pessoal saía do culto da manhã e saía convidando gente para vir o culto à noite, para ouvir a mensagem evangelística do pastor e se converter a Jesus. Senão o pastor fica pregando mensagem evangelística para crente. Também dá certo, alguns se convertem, mas assim, é melhor. Então logo mais à noite, o tema da mensagem é decisões que geram desilusões. Então, as pessoas vão aprender quais são as decisões que geram desilusões e qual é a decisão certa na vida. Então, você vai ligar para os seus amigos, trazer pessoas, encher o tempo logo mais à noite e orar para que nós tenhamos muitas decisões ao lado do Senhor Jesus. Amém? Amém. Posso orar ou querem mais? Não, vamos orar, que está todo mundo com fome. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã e pedimos agora, Deus, nós queremos que o Senhor diga a nosso respeito: este é o meu filho amado, nele tenho prazer. Deus, eu quero tanto que o Senhor tenha prazer na minha vida, mas eu sei que ainda há tantas coisas que não agradam ao Senhor. Me ajude, meu Deus, a viver uma vida, Senhor, que agrade em tudo ao Senhor, uma vida que frutifique em toda a boa obra, e me ajuda a crescer, me ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Me ajude, meu Deus, a ter atitudes de Cristo e não as minhas atitudes. Me ensine a reagir no Espírito e não na carne. Deus, abençoe meus irmãos, abençoe essa igreja nesta manhã e nos despeça com a sua paz. Deus, obrigado por essa manhã tão gostosa. Deus, é tão gostoso que não dá nem vontade de ir embora. Mas Deus abençoe meu irmão, minha irmã, aqui os que estão na internet, e abençoe agora o almoço lá. Deus, dê alegria, Senhor, que o povo suba com alegria no coração e que ali tenhamos ainda um momento maravilhoso na Tua presença. É a minha oração, no nome santo de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, só um minutinho para eu chegar até a porta e depois todo mundo pode levantar e sair. Que Deus nos abençoe.